Não é tarde, nem é cedo. Para quê? Para terminar a primeira temporada. É tarde. Não, é cedo. Oh, É. é. Não é tarde nem é cedo. É sim, na verdade. Não preciso disto para nada. Então, estou a fazer pela primeira vez um episódio em que estou completamente sozinha. Só estou convosco. E é meio intimidante, se vou ser sincera. Mas decidi fazer este episódio para finalizar a primeira temporada e senti que precisava de ter um momento, principalmente para agradecer a todas as pessoas que me apoiaram, e espero não me esquecer de ninguém. Se me esquecer, desculpem, meus amigos, meus colegas, mas a minha memória de peixe é um horror. A primeira temporada não seria possível se, em primeiro lugar, não existisse o Gabinete da Juventude de Santa Maria da Feira, a quem já muito agradeci e não me canso de agradecer. Obrigada por apoiarem esta minha ideia. Obrigada por ajudarem jovens como eu, associações de jovens e outro tipo de associações a desenvolver projetos que trabalhem com a comunidade. Sinto cada vez mais, e este podcast está-me a dar ainda mais noção disso, que vivo num sítio muito privilegiado no que diz respeito à oferta cultural, e parte disso deve-se também ao apoio que existe por parte do serviço público, por parte da Câmara Municipal, do Gabinete da Juventude em particular. Temos um Gabinete da Juventude muito próximo dos jovens, e isso é muito bonito de se ver, porque em muitas outras circunstâncias, em muitos outros contextos, isso não acontece. E, portanto, um obrigada gigante especificamente à Ana, que é a gestora deste projeto, é a pessoa a quem eu ligo muitas vezes para tirar dúvidas, para pedir conselhos, e é isso. Gente desse lado que me está a ouvir, se vocês tiverem ideias guardadas na gaveta, ideias que sejam geradoras de impacto, principalmente no que respeita à comunidade jovem e não só, na verdade, que sejam geradoras de impacto, ponto final, contactem o Gabinete da Juventude, leiam o regulamento do PIJ, do Programa de Incentivo Juvenil, e abracem este tipo de oportunidades e façam coisas. Qualquer dúvida, podem também entrar em contacto comigo. Não será a primeira vez que eu oriento pessoas a fazer candidaturas. Eu posso ajudar com todo o gosto mesmo. Agora, passando a agradecimentos pessoais. Vou começar, não de forma hierárquica, porque todas as pessoas que me ajudaram tiveram um papel fundamental, portanto, nada de hierarquias, mas vou começar pela Teresa, mais conhecida pelos amigos por Teté, uma designer maravilhosa que vocês deverão seguir e deverão contratar para outros projetos deste género, porque ela é aquele tipo de pessoa que abraça, mergulha e entrega-se completamente aos projetos. A Teté é a responsável pela identidade visual do podcast, a quem eu muito agradeço pelas horas de trabalho. O logótipo, este logótipo maravilhoso, a intro do podcast, os posts, tudo isto teve a mão artística, a mão maravilhosa da Teresa. Muito obrigada. Muito obrigada também ao Rui Pedro, um artista também maravilhoso de diferentes áreas. O Rê foi a pessoa que me ajudou na parte da edição e da produção do podcast. Só nos últimos 2 episódios é que fui eu a começar a agarrar a edição, e caramba, props para todas as pessoas que fazem trabalho de edição, porque é um trabalho
muito minucioso, muito difícil, que exige muito tempo. O Rê também fez parte da intro da música com uns belos acordes da guitarra ou do baixo. Baixo, não sei. Sou leiga. Mas ele é músico. Não só, ele é múltiplas coisas e ele foi essencial para o podcast. Muito, muito, muito obrigada. Gostava de agradecer também ao Raz, porque o Raz é um produtor musical que vocês tiveram a oportunidade de conhecer no 3º episódio. Se ainda não ouviram, ouçam o 3º episódio. E foi ele que produziu a música de intro. Ainda há uns dias atrás liguei ao Raz porque eu sei, malta, já algumas pessoas me disseram o som dos episódios não está bem. Há uns episódios que é muito difícil de ouvir. Nota-se também pelos reels. Há uns que, caramba, até estourou a ouvido porque está muito alto, o outro está muito baixo. E eu ainda estou a perceber como é que funciona o som. Isto é difícil, juro que é difícil. But I'm doing my best. Mas o Raz também me tem dado aqui uma consultoria quando é necessário. Muito, muito obrigada. Se vocês têm interesse por produção de música, por edição de vídeo, também podem falar com o Raz, porque ele faz isso e muito mais. Outros agradecimentos. Agradecer também muito, 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 já que estamos a falar da música, agradecer ao David. O David deu corpo e alma ao primeiro episódio. O David é, assim, dos meus amigos do coração, que eu amo muito, e é daqueles poetas ainda não conceituados, mas que será conceituado, dos poetas mais lindos que eu conheço. E, aliás, tão poeta que o nome Não é Tarde Nem é Cedo saiu numa conversa com ele. Penso que foi mesmo ele a sugerir o nome. Estávamos nós sentados na Biblioteca de Santa Maria da Feira, naquela parte dedicada às crianças, e sentados assim em 2 poltronas a olhar para o jardim e a pensar que trocadilhos é que seriam interessantes para darem nome ao podcast. E lá se lembrou ele da possibilidade de estar ligado ao tempo e não é tarde nem é cedo. Enfim, isto porque, a sério, malta, decidir o nome não foi fácil. Não foi nada fácil. Mas não é tarde nem é cedo para irem ver o primeiro episódio, caso não tenham visto ainda. Muito, muito obrigada, David. O David não só deu o nome ao podcast, como me inspirou durante todo o processo e continuará a inspirar-me. E, além disso, ele também é a voz masculina da música da intro. Agradecer também muito, um abraço gigante a todas as pessoas que me ajudaram na produção do podcast, nomeadamente Zep, estás no meu peito, Zep, Pintas, maravilhoso Pintas, o Vitor Hugo, mano das luzes, e também ao Zé. Uma história engraçada sobre o Zé e o Zep, pessoas maravilhosas que o Sirac me permitiu conhecer. Eles dão assim umas mãozinhas muito boas na parte técnica dos espetáculos e não só. E uma vez estava eu a decidir onde é que eu ia montar o meu cenário do podcast, se ia ser aqui neste espaço, se ia ser no auditório do Sirac, porque o Sirac é uma associação com muitos espaços, é gigante. Se ainda não vieram cá, venham. E estava assim meio a decidir, e foram eles que me orientaram a vir para este sítio, que é assim tipo uma arrecadação, e que não estava a ser usada para nenhum projeto em particular. Ou às vezes era usada, porque cheguei a fazer aqui uma exposição no âmbito de um espetáculo que ficou maravilhosa também, mas não era isto que eu queria dizer. O que eu queria dizer é, eles orientaram-me a fazer aqui a montagem. E isto era uma arrecadação que estava assim um bocadinho de pantanas. E eles ajudaram-me a arrumar este espaço todo. E a certa altura isto ainda não estava nada montado e eu já estava cansada, com sono. Eu sou essa pessoa que está sempre cansada e com sono e que quer ir para casa. Pese embora às vezes permaneça nos sítios e vou ficando. Mas a certa altura fui-me embora,
e eles também tinham que ir embora porque tinham que ir fazer algumas coisas. Sei lá, passado 1 hora, 2, mandam uma foto e o cenário está montado. E isto aquece-me mesmo o coração. Eu fiquei emotional na altura, fiquei mesmo emocionada, porque é muito bonito isto que tem acontecido no Cirac desde que eu vim para cá. Como às vezes tu tens uma ideia que parece difícil de agarrar, e às vezes tu nem sabes se queres muito agarrar essa ideia, mas de repente não és tu a única pessoa a agarrar a ideia. Tens pessoas à tua volta que a agarram e que criam uma base sólida para que ela nunca caia. Ou se cair, cai em boa graça. E é bonito, estas pessoas fazem isto. E eu penso que não me estou a esquecer de ninguém. Existem outras pessoas que obviamente me foram ajudando. O meu querido namorado, o Simão, que é uma pessoa que eu amo muito, também um artista maravilhoso. Mas é isso, conclusão. O coletivo faz a força. O bonito de sermos seres com a nossa individualidade, com a nossa criatividade, é que há determinadas ideias, determinados projetos que só no coletivo é que fazem sentido, e este podcast é um deles. Portanto, passando a parte dos agradecimentos, gostaria de vos comunicar que estou a terminar a primeira temporada, mas vai existir uma segunda temporada. Aliás, antes da segunda temporada ser lançada, vai ser lançada uma mini temporada, que eu ainda não sei se vou chamar segunda temporada, eu não sei o que é aquilo. Não sei que nome é que vou dar, mas antes da segunda temporada ser publicada, a segunda temporada que estava na minha cabeça, vocês ainda vão ter alguns episódios, algumas novidades. Mas vai existir uma segunda temporada, e vai existir uma segunda temporada com apoio novamente do Gabinete da Juventude, a quem eu mando assim um abraço. Obrigada. O podcast voltou a ser financiado, voltou a ser apoiado. E, portanto, muito em breve vocês vão receber novidades. E eu gostava aqui de lançar um convite, que é o seguinte: no seguimento desta ideia que eu fui partilhando sobre a importância do coletivo, eu gostaria de te convidar a ti, ou que tu convidasses alguém que tu conheces e que aches que possa dar um contributo positivo para este projeto, porque eu gostava de robustecer a equipa. Robustecer a equipa em diferentes formas. Basta, por exemplo, vocês sugerirem pessoas para eu entrevistar. Pode ser a partilharem os episódios que já foram lançados, ou robustecer a equipa de forma mais direta. Ou seja, se tu tens interesse em fazer gestão de redes sociais, se tens interesse em fazer edição de vídeo, se tens interesse em criar guiões, em explorar, investigar a vida de determinadas pessoas e construir guiões baseados nessa exploração, se tu tens interesse em só vir conhecer e ver, observar e perceber de que forma é que podes dar um contributo, és muito, muito, muito bem-vindo, bem-vinda. Gostava muito que este projeto crescesse em equipa, porque, fazendo aqui uma confissão, não é fácil saíres do trabalho e ainda teres que trabalhar, porque fazer um projeto desta dimensão exige trabalho, exige muito tempo, e seria muito positivo para mim e para o podcast em si se existisse mais força humana a sustentar aqui o projeto. E reparem, eu já dei a ideia de muitas pessoas que foram ajudando, mas é isso, quantas mais melhor, e seria um sonho para mim se este podcast se tornasse ainda mais comunitário. E acho que é isso. Uma vez que eu não sei muito bem como terminar esta primeira temporada, vou terminar com uma musiquinha e uma dancinha.
Bum,